Daniel, seja bem-vindo aqui e quem acompanha seu trabalho sabe que você é um investidor aí de longa data do Banco Inter. Conta um pouco da história do Banco Inter e por que você se interessou por esse investimento. Ô, Tiagão, cara, a gente nasceu como uma gestora lá em 2012 e 2016 a gente virou uma startup, né? Então a gente começou a... O que é uma startup? Uma empresa de alto crescimento aí, fazendo gestão para todo mundo. E a gente começou a entender muito essa dinâmica de uma empresa de alto crescimento. Uma empresa que cresce 120%, 130%, 140%. E aí tem algumas coisas que são muito diferentes do que analisar um banco tradicional. Um banco tradicional eu vou olhar price earnings, preço-lucro, preço-valor patrimonial, eu vou olhar ROI. E num banco igual o Banco Inter, você tem que precificar muito mais parecido com uma startup, que é múltiplo de receita, múltiplo de crescimento. Então, quando a gente comprou o Banco Inter, ele tinha um pouco mais de 1 milhão de correntistas. Hoje ele está com 10 milhões de correntistas. E aí ele estava crescendo muito forte. Então, ele cresceu 100% ao ano de lá até aqui. Um outro ponto muito interessante é a penetração, né? Porque não adianta simplesmente você ter muito cliente e esse cliente está lá, porque hoje em dia, com o banco digital, a gente abre conta em 10 bancos digitais, mas não usa quase nenhum. E aí o que a gente foi vendo a penetração do Banco Inter crescendo cada vez mais, e alguns números chamam atenção. Então, ano passado ele já teve 60% do GMV de um Amélios que faz cashback há 10 anos. Então, acabou de lançar um negócio, já começa a fazer isso. Você vê que a base é muito ativa nesse sentido. E um custo de aquisição de cliente extremamente barato. Eu lembro que a gente fez uma analogia muito forte que na Monetos, um cliente seria muito lucrativo se ele custasse R$ 40 para adquirir. E a gente só faz investimento para o nosso cliente. Banco Inter faz investimento, cartão de crédito, empréstimo, seguro, faz tudo, e custa R$ 22, R$ 23 para adquirir um cliente, adquirindo 20, 21 mil clientes mais ou menos dia. Então, na hora que a gente viu essa tese toda, conseguiu tirar isso de meio dos bancos, colocou isso no meio de startup, ficou uma tese muito óbvia, uma tese de crescimento muito forte. E aí foi isso, a gente conseguiu surfar isso muito. E o que foi engraçado é que a gente viu vários relatórios, desde aquela época de JP Morgan, de outros grandes bancos, falando que o Banco Inter tinha que cair 70%, 80%, e quando você lia era isso, eles não estavam errados, só que eles estavam precificando como um banco médio ou pequeno, e não como uma empresa de tecnologia que cresce 100% ao ano. A gente aqui recomendou no IPO, mas coisas da vida, a gente saiu acho que com 2 ou 3 vezes aí de retorno. Você comprou em que ano e segura até hoje essa ação? A gente segura até hoje, a gente comprou 7, 8 meses após o IPO, tinha subido mais ou menos 82%, 83% desde o IPO, e aí a gente montou uma posição forte. A gente tem uma dificuldade grande de comprar no IPO, porque tem muito pouca informação, né? É aquela noiva ali toda maquiada para a festa, é sempre bonita, então a gente gosta de esperar um pouco, ver, e é melhor pagar um pouquinho mais caro, mas entrar com mais convicção e um percentual maior na carteira, do que entrar com pouquinho por causa do tipo de informação que tem no IPO. Legal, e vocês mantêm essa posição até hoje. O que você acha da empresa nesse atual patamar? Cara, grande parte do upside das pessoas que viam como banco e começar a entender como startup, eu acho que ele já aconteceu. O que a gente tem que olhar daqui para frente é continuação de crescimento. Então, eu começo a prestar muita atenção. O crescimento vai continuar, vai se manter ou ele vai começar a reduzir? Até agora a gente não viu esse crescimento. Penetração é super importante e a gente está vendo algumas avenidas. Então, eu brinco que investir em ação é quase jogar pôquer, né? As cartas vão abrindo e às vezes está muito mais caro, mas você tem muito mais informação. Então, na hora que a gente vê a informação, o banco subiu 13, 14 vezes desde que a gente investiu, só que em número de correntista ele subiu 10 vezes. Então ele está 30%, 40% mais caro se eu for olhar para o correntista. Então não é absurdamente mais caro, porque ele continuou crescendo muito grande. Mas a gente quer ver essa penetração de base e tem algumas opcionalidades, calls baratas, como diz o João Vitor Menin, CEO do banco, que estão muito bem. Então o Inter tem conseguido crescer muito na vertical cashback, conseguido crescer muito naquele cartão de crédito com garantia, né? Você faz um investimento lá no CDB na hora, já libera um limite equivalente para você no CDB e tem uma execução maravilhosa. Então, com a execução atual, os preços atuais para mim estão muito ok, mas já não tem mais tanto aquele conforto lá de trás. Então, tem que continuar acompanhando, ver esse crescimento e ver que continua. Mas eu estou muito otimista com o banco. E quais você acha que são os principais riscos de quem compra agora as ações do Banco Inter? O principal risco agora é diminuir penetração, porque agora você tem grandes players entrando muito forte. O banco do BTG está muito, muito bom. O BTG+, me chamou muito a atenção a qualidade. Muitos clientes elogiando muito o banco. Nubank está começando a virar um banco completo, né? Porque se a gente for pensar, até o BTG,
o Inter era o único banco digital grande que era completo. Então você tinha um banco que dá para fazer tudo, dá para fazer desde investimento, dívida, imobiliário, cartão de crédito. Nubank é um brand love, que todo mundo ama, mas é muito limitado, então ele faz cartão de crédito muito bem, tem uma conta corrente que tem algumas limitações, tem coisa que não dá para pagar na conta corrente, não dá para pagar IPVA lá na conta corrente do Nubank, então não dá para ser um banco único, mas o Nubank tem um brand muito forte e vai chegar lá, então tem que começar a acompanhar isso. Para mim, os principais riscos são competição. O mercado é muito fácil de adquirir cliente, tem que penetrar, mas isso pode machucar aí, e a gente vai ver isso como um custo de aquisição de cliente aumentando ou uma curva de aquisição de cliente cada vez menor. E os grandes bancos representam ameaça ou na sua visão não? Cara, a gente tem essa tese, desde que a gente comprou o Banco Inter, a gente acredita que os grandes bancos são navios que estão cheios de furo, afundam devagar, porque são muito grandes, mas me lembra muito a tese de Cielo. A gente comprou Cielo lá em 2012, ficou com ela até 2017, foi uma ação que deu um ganho muito grande para a gente, mas quando a gente começou a ver, uma coisa chamou muita atenção. Em termos de lucro, a Stone estava tendo muito mais lucro por percentual de market share do que a Cielo. E isso me chamou muita atenção. Como que alguém que tem 2% de market share consegue ter um lucro maior do que a empresa que tem 44% de market share por percentual de market share? Aquilo falo, cara, cadê o ganho de escala nisso aqui? Parece que tem um decréscimo de escala, o que está acontecendo? E aí, no próximo trimestre, a gente já viu lucros muito maiores, e um ano depois, a gente já viu a Stone ter um lucro com 6% de market share, entre 5% e 6%, maior do que Cielo com acima de 40%. Então, o earnings power muito mais forte aí de Stone. Diferentemente de Cielo, que só tem um negócio que é adquirência, e as coisas em volta de adquirência, que é a antecipação de recebível, principalmente, que também foi muito atacada, banco tem grandes coisas, né? Então, Itaú, por exemplo, tem os grandes bancos. Banco de atacado, emprestar para grandes empresas, banco de varejo, correntista, e banco de investimento. Quando a gente pega banco de atacado, não acredito que vai ter uma competição muito forte. Por quê? Porque não tem fintech que consegue ter um custo de dinheiro tão barato igual o grande banco. Então, beleza, ele está protegido, mas o ROI dessa área do banco é por volta de 8%, 9%, 10%. Não é um ROI de 20% que eles têm. Na hora que a gente pega a parte de banco de investimentos, é uma parte que está sofrendo muito. Então, você pega 5 anos atrás, todos os IPOs passavam pelo Itaú e BTG. Agora, a XP e BTG é a grande maioria. Por quê? Porque quem que tem as pessoas físicas que estão comprando, normalmente tem mais poder para fazer uma oferta em IPO. Então, eu acho que banco de investimento também começa a sofrer bastante, que também tinha um ROI muito interessante. E na hora que a gente pega o banco de varejo, eu já acreditei que as pessoas mais velhas, hoje, 50, 60 anos, iam sair desses bancos e ir para bancos digitais. Eu não acredito. Tem uma demanda por agência, que tem ponto positivo e tem ponto negativo. Mas eu não conheço mais nenhum jovem, ninguém abaixo de 25 anos, que tem banco, que tem conta em grande banco. Como as pessoas vão envelhecer e vão acabar morrendo, eu acho que não vai ter renovação. Então, na hora que a gente pega toda a parte de profit pool boa dos bancos, eu acho que elas vão sofrer cada dia mais. Então, eu estou vendo ali, e aí você pega algumas melhorias, por exemplo, eu estava lendo o balanço do Itaú às 3 horas da manhã, e o mercado todo, tudo que você lia, falava que era bom, e você vê, cara, cortou PDD, a parte de conta corrente cresceu 0,5%, com um custo de inflação gigantesco. E qual é o grande problema? Para você manter a sua base, você tem que manter uma quantidade grande de agência. O Bradesco tem até feito um trabalho um pouco melhor, que é de redução de custo. Para mim, banco é uma commodity, então você tem que conseguir sempre o custo muito mais barato o tempo inteiro. O Bradesco está um pouco mais evoluído nesse sentido, mas eu acho que o Itaú está bem para trás, assim, o resultado até penalizou bastante o banco. Mas é isso, eu acho que vai ser uma morte mais lenta. Não acho que morre como empresa, não acho que vai ser um morto-vivo igual o Cielo está na Bolsa, mas eu acho que a gente vai ver um ROI cada dia mais perto de 1 dígito alto do que o 2 dígitos altos. Beleza. Daniel, quem quiser te acompanhar e eventualmente aplicar no seu fundo, como faz? Cara, a gente está só na plataforma da Monetos hoje, então pode entrar no meu Instagram, Daniel F. Calonge, lá tem um link na bio, ou então baixar o app em qualquer uma das lojas de aplicativo, fazer o cadastro, demora 5, 10 minutos, já pode aplicar. Então, beleza, Daniel, muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa entrevista com o Daniel e a gente se vê nos próximos vídeos.